Então conta um pouco pra gente, você trabalha, você é sócio da Preferred Rate, né? Então conta um pouco pra gente o que que é a empresa. A Preferred Rate é uma divisão de uma empresa chamada American Pacific Mortgage. Basicamente, o que divide as divisões é o Mississippi. Tudo pro leste é chamado Preferred Rate, é um grupo baseado aqui em Chicago. Tudo que é oeste é chamado American Pacific Mortgage. A gente está entre os 25 maiores bancos de empréstimo imobiliário no país. Isso incluindo todos os grandes Chase, Wells Fargo e tudo mais que a maior parte das pessoas trabalham no dia a dia. E a gente especializa somente em empréstimo imobiliário. Desde, às vezes, construção de casa, compra da primeira casa, a gente só faz essa área imobiliária. Então, eu sou sócio de uma das agências, a minha agência fica aqui em Northbrook, e a gente tem bastante operação na Geórgia e na Flórida também. Então, o nosso escritório, né, a nossa agência, ela é muito focada na Flórida, Geórgia e aqui em Illinois. Entendi. Mas vocês têm licença para operar nos Estados Unidos inteiro ou não? Porque essa é uma, acho que talvez a gente entre um pouquinho das diferenças do Brasil e dos Estados Unidos, né? E acho que essa é uma das diferenças, né? Que no Brasil, acho que os bancos têm cobertura meio que nacional e aqui tem esses bancos regionais, né? Como funciona para vocês? Sim, a gente, por estar numa empresa grande, a gente consegue fazer o empréstimo em todos os estados. Só que eu tenho licença em 4 estados. Eu tenho que pegar a licença de uma outra pessoa na empresa. Eu consigo fazer toda a transação, mas não vai ser o meu nome, porque você tem que ser licenciado por cada estado. Você tem todo um investimento, todo um curso que você faz por estado para você fazer os empréstimos, mas a gente tem toda a habilidade, né, de fazer o empréstimo em todos os 50 estados, né, no país. Entendi. Então não importa onde a pessoa esteja nos Estados Unidos, você consegue ajudá-la. De maneira nenhuma, exato. Precisou de ajuda, pode avisar. E a gente trabalha não só com a questão somente da compra. Muita gente que chega novo no país não entende muito da questão do crédito, não entende muito de outras questões, então a gente faz um trabalho meio que um trabalho de boutique para justamente isso, ajudar a pessoa em toda essa questão. Chegou no país, precisa de auxílio financeiro, de educação financeira, né? A gente faz todo esse trabalho e não cobramos nada, somente mesmo para poder educar as pessoas para quando elas forem comprar uma casa, elas estão prontas para poder comprar. E Donaldson, vamos talvez então explicar para as pessoas um pouquinho como é que funciona o mercado imobiliário aqui, né? A gente também chama, para quem não conhece, enfim, chama de mortgage, né? Então, financiamento imobiliário ou mortgage. Eu acho que é bem diferente do Brasil, né? No Brasil, pelo que eu sei, assim, você vai no banco, né? Você vai no seu bancão lá, e você só consegue um financiamento via banco. Aqui, como funciona? Cheguei, né, atravessei a fronteira, baixei aqui no aeroporto, quero comprar minha casa. Né? E aí, como funciona essa parte financeira? O processo é bastante diferente do Brasil. No Brasil, você acha a casa primeiro, vai falar com o banco que você tem às vezes um relacionamento com ele e depois você vai comprar a casa e vai entrar na parte do empréstimo. Né? Então, o empréstimo ele é como uma coisa secundária que acontece depois. Aqui é o contrário. Primeiro passo que você vai fazer, se você chegar para um corretor, ele vai pedir, você tem a sua carta de pré-aprovação? Você está aprovado pelo banco para poder comprar? Então, aqui o processo é um pouco inverso. Primeiro, você tem que conversar com profissionais igual eu, para poder pegar essa carta de pré-aprovação. E a gente vai te falar, você está aprovado por uma casa, né, de X, com entrada de Y, e o pagamento vai ser Z. Então, a gente passa essa aprovação estimada para a pessoa, já verificando toda a documentação. Quando você faz uma oferta numa casa, né, você procurou sua casa para cima e para baixo, achou uma casa bacana. Quando você vai fazer essa oferta, o vendedor só vai aceitar a sua oferta, só vai te aceitar como uma oferta verídica quando você tem essa carta em mãos. Então, por isso que é extremamente importante você ter essa aprovação na hora de fazer a oferta. E daí é que a gente faz o processo rapidinho. Então, a gente, às vezes, perde um pouco de tempo no início, mas quando você acha a casa, com 3 semanas, a gente já consegue fazer o fechamento. Então, fica um processo bem mais rápido, bem mais fácil, porque você não se apaixona, às vezes, por uma casa que não consegue comprar,
né? E às vezes muitas vezes também a pessoa acha que consegue comprar uma casa de 300 mil e ela consegue comprar uma casa de 400, 500. Então, e o pagamento não fica muito fora, a pessoa acaba comprando alguma coisa que ela nem imaginava que ela conseguiria comprar, por às vezes achar que está chegando no país nova, não tem crédito. Então, é um processo um pouco diferente, mas com certeza extremamente importante. Ah, legal. Esse é um ponto importante de destacar, porque assim, quando eu cheguei aqui, eu acho que eu cometi esse erro que todo mundo cometeu, né? A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de um corretor para poder, né, comprar minha casa. E aí, depois que eu achei, obviamente, o vendedor me perguntou: ah, você tem uma carta de crédito? Eu olhei para ele com uma cara de assim, carta de quem, né? E aí que eu fui atrás de, enfim, banco e fui entender essas coisas. Então, não existe o dilema do ovo e da galinha, né? Não é assim, ou a casa ou a carta. Tem que ser primeiro a carta, porque senão você não consegue ir adiante se você for financiar, correto? Correto. E principalmente, até quando você vai fazer uma oferta em dinheiro, vamos dizer que você vai comprar uma casa de 300 mil e você vai pagar 300 mil. O vendedor ele vai querer uma prova do seu banco, onde você tem esse dinheiro guardado, confirmando que você tem 300 mil dólares guardado com eles. Então aqui, até quando você tem cash, você tem dinheiro na mão, quer comprar, você precisa de uma carta do seu banco dizendo que você está realmente pronto para comprar, porque ele não vai perder o tempo dele, né, aceitando uma oferta quando você realmente, né, não tomou a precaução antes ali de fazer uma oferta. Cara, o que você acha que assim são os principais erros que os brasileiros cometem quando vêm para cá e vão comprar algum imóvel, né? Tem esse erro clássico que a gente está falando aqui de ir direto tentar comprar um imóvel sem ter a carta de aprovação. Tem mais alguma coisa que as pessoas, né, na sua experiência aí, as pessoas fazem que se elas soubessem antes ou fossem melhor orientadas, elas poderiam já ter um processo mais fácil, etc? Com certeza. Uma das coisas que mais cria problema em uma transação imobiliária aqui é a questão do agente, do corretor que vai te ajudar. No Brasil, se você quer olhar propriedades, você vai em 4, 5, 6 agências, né, imobiliárias e você vai ver essas casas em todas elas. Aqui não. Aqui você tem um corretor que tem acesso a todas as casas que estão disponíveis no mercado e esse corretor ele vai poder te mostrar tudo. E ele, em muitos estados, ele te representa perante a lei. Tudo que ele vai colocar naquela documentação, ele é responsável por fazer. Então, ele é como se fosse um híbrido de advogado e corretor. Em outros estados, não. Em Illinois, por exemplo, onde a gente tem grande parte da nossa operação, você tem um advogado também. Então, o que eu sempre falo, confia no seu corretor. Escolhe um corretor bom, uma pessoa que tem bastante experiência, né? Uma pessoa que realmente queira te ajudar e acredite nela. Não fique correndo atrás de outros corretores que só vai trazer problema para você. Uma outra coisa também que eu sempre gosto de falar é a questão das leis perante a transação imobiliária, a transação bancária aqui nos Estados Unidos. Você tem duas leis. A primeira é a Anti-Money Laundering, que é contra a lavagem de dinheiro, e você tem o Patriot Act, que é questão patriarca em relação a terrorismo. Essas duas leis, ela cria um grande problema em transação de compra de casa por causa de depósito. Se uma pessoa chega no banco e deposita 10 mil dólares em dinheiro, às vezes a pessoa gosta de guardar dinheiro em casa. Quando ela chegar no banco e for depositar o dinheiro, ela tem que documentar de onde vem de onde vem esse dinheiro. E guardou em casa não é uma explicação. E muitas das vezes a pessoa chega, eu tenho 50 mil dólares, quero comprar uma casa, mas ela não depositou, não estava com o banco, infelizmente a gente não pode usar esse dinheiro. Então a gente sempre fala, coloque o seu dinheiro no banco, documente toda a entrada e a saída, porque isso pode causar bastante problema na hora de comprar uma casa.